Graça e paz, meus irmãos. Amém? Abra sua Bíblia, meus irmãos, para nós compartilharmos nessa noite lá na carta de Paulo aos Efésios. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas eu me lembro. A última vez que eu estive nesse púlpito para pregar, eu ainda não era pastor aqui entre os irmãos. Estava sendo avaliado. Né? Hoje eu estou mais tranquilo. A gente fala que quando vai pregar numa igreja e é chamado para pregar de novo, você vai mais tranquilo, né? Porque podia nem ter o convite. Aí teve. No caso, não só teve o convite, como agora estou servindo os irmãos aqui. Isso é motivo de grande alegria no meu coração. Saibam disso, meus irmãos, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, meus irmãos, nós leremos do versículo 14 até o versículo 21. Eu uso aqui a Nova Almeida atualizada, ainda que não seja a sua versão. Nós vamos entender o sentido desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmão, eu quero encorajar você a prestar muita atenção nesse trecho da palavra de Deus e depois medite ainda mais nele na sua casa. Para que o Espírito Santo alcance o nosso coração, e poder Ele tem para isso. Mas para que Ele possa também vencer o nosso orgulho, às vezes a nossa altivez. Que nós possamos olhar com humildade para a palavra de Deus e aquilo que Ele quer nos ensinar. É muito ruim quando nós nos colocamos diante da palavra de Deus com uma postura de que já sabemos. Afinal de contas, já ouvimos muitos sermões sobre esse texto. Afinal de contas, há muitos anos que eu sou da igreja, eu também prego a palavra, eu conheço, eu dou aula. E quando nós temos essa postura diante da palavra de Deus, é como se o nosso coração se fechasse. Não existe ausência de poder em Deus para agir, amém? Mas às vezes nós nos fechamos. Na semana passada nós tivemos aqui o testemunho e a pregação do pastor Jouma Calil. E algo, meus irmãos, me marcou profundamente no testemunho dele. E talvez não seja algo tão maravilhoso, tão diferente, mas certamente muito poderoso. Eu não sei se vocês vão se lembrar, o pastor Jouma estava procurando a paz que ele não encontrava em lugar nenhum. E ele ouviu falar alguma coisa sobre o Evangelho. E ele procurou uma pessoa e a pessoa falou para ele fazer duas coisas. Alguns irmãos se lembram o que era? Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Pegou na trave, mas é importante. Ele falou, leia a Bíblia e vá para uma igreja. Poxa, mas ler a Bíblia e ir na igreja não é uma coisa tão comum para a gente? Não é uma coisa que às vezes a gente nem dá o devido valor. Hoje eu não vou na igreja, tá tudo bem. Domingo que vem eu vou. Hoje eu não li a Bíblia, mas amanhã eu leio. Hoje na hora da pregação eu estava aqui na internet, no WhatsApp, no Instagram, mas tá tudo bem. Depois eu vejo lá no YouTube, vê nada.
Ah, não, depois e esse depois, e esse depois. E é isso que eu falei, que às vezes, meus irmãos, a postura do nosso coração, ela atrapalha o agir de Deus. Não por ausência do poder de Deus, mas por causa dos nossos pensamentos e nossas atitudes. Enquanto nós, às vezes, escolhemos quando vai ler a Bíblia ou não, quando vai prestar atenção no sermão ou não, quando vai na igreja ou não, tem pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem aí fora. Leia a Bíblia e vá à igreja. E às vezes nós fazemos isso há tantos anos, nos acostumamos. Perdemos um pouco da importância que isso tem, o quanto isso alimenta o nosso espírito. E agora indo mais especificamente para o nosso texto, meus irmãos, de Efésios 3. Paulo começa da seguinte forma: por esta razão, ou talvez na sua tradução, por esta causa, eu me ponho de joelhos. Que causa, meus irmãos, que Paulo está falando? Por que razão? Por que causa, motivo, razão ou circunstância? Paulo estava se colocando de joelho. E aí, num contexto um pouco mais imediato, você tem aí o apóstolo Paulo, fariseu, zeloso, perseguidor de cristão, numa cidade como Éfeso, uma metrópole, uma cidade portuária, então passava gente ali de todo canto do mundo. Talvez, se a gente não comparar assim como São Paulo, a gente pode falar como se fosse Guarulhos, para ter uma ideia, onde vem gente do mundo inteiro, desembarca gente do mundo inteiro, culturas, religiões, etc., diferentes. Nessa cidade tinha um templo à deusa Diana. Uma cidade que talvez nós pudéssemos comparar a Aparecida do Norte, que tem uma religião, que tem uma fé, muita cultura diferente, muita gente diferente, muitas pregações diferentes. E quando Paulo escreve essa carta, meus irmãos, sabe onde Paulo está? Está preso. Preso. E Paulo se coloca de joelhos diante de Deus, não pela causa dele, não pedindo para que ele fosse liberto, não pedindo para que as suas algemas fossem quebradas. A gente vai ver sobre o que Paulo está orando. Mas qual é essa causa? Se você olhar na própria carta de Efésios, o capítulo 1 vai falar das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O capítulo 2 vai dizer que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E você continua lendo aí a carta de Efésios, fica essa lição de casa para você. Vai falar que agora a cruz de Cristo une o gentio e une o judeu, agora num povo só, denominado Igreja de Jesus Cristo. Então Paulo começa essa oração dizendo: por essa causa me ponho de joelhos, me humilho diante do Senhor. Vamos lembrar, meus irmãos, que principalmente os judeus, eles tinham o costume de orar como? De pé. Aonde ele aparecia, para mostrar a espiritualidade dele. E Paulo se coloca aqui de joelho, porque de joelho é o jeito certo de orar, não tem jeito certo. Mas de joelho nós estamos prostrados, humilhados. Amém, igreja? Se tem um lugar que a gente tem que estar de joelho é na presença do Senhor. E Paulo vai orar ali para aqueles cristãos: me coloco de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe um nome. Meus irmãos, vamos pensar aqui, Igreja de Jesus. Alguns vão chamar de igreja triunfante, ou igreja gloriosa, porque essa igreja já está lá com Jesus, amém? E o que vão chamar de igreja militante, essa palavra hoje em dia está meio complicado, né? Então a igreja que está aqui agora, a igreja que luta, a igreja que somos nós. Essa mensagem é para essas duas igrejas. Naquele momento a igreja militante era eles ali. E agora eles já são a igreja gloriosa. E a igreja que luta agora somos nós. Lutamos pelo Evangelho, lutamos pela nossa fé, lutamos no nosso dia a dia e somente nós sabemos a luta que temos. Às vezes os nossos irmãos da igreja, por mais próximos, não sabem a luta que a gente passa.
A gente tem visto muita gente falar, poxa, tenta ser gentil com as pessoas, porque está cada um vivendo uma luta. Às vezes é a luta de fé, uma crise de fé. Às vezes a luta é contra o desânimo. Às vezes a luta é contra a carnalidade. Às vezes, cada um está vivendo uma luta, meu irmão, não tenha dúvida. A notícia ruim, não vai parar, viu, meus irmãos? Quando passar essa luta, vem outra. Essa é a notícia ruim. E a notícia boa é que o Senhor está conosco em todas elas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. É interessante nós vermos esse detalhe, meus irmãos. Porque muitos dos nossos problemas, não só dos jovens e adolescentes, mas de nós cristãos, muitas vezes é um problema de identidade que a gente tem. Quem de fato nós somos em Cristo Jesus. Somos filhos amados dos Deus Altíssimo. Amém, meus irmãos? E isso precisa e vai nos ajudar quando nós estivermos em lutas, em dificuldades. Família de Deus que recebe o próprio nome de Deus. Deus diz quem nós somos, meus irmãos. Não é a sociedade, não é a família, não é o problema, não é a dificuldade. Nós pertencemos a Deus e Ele diz quem nós somos. E Ele diz como nós devemos lutar as nossas lutas. E Ele diz qual é a direção que nós devemos seguir. E Ele diz que nós devemos perseverar em meio às lutas. É Ele, é a palavra dEle, é a direção dEle. Como nós vamos ver aqui, é o amor de Deus que nos conduz. E Paulo está de joelhos, se colocando diante de Deus, desse Pai que nos ama. Deus é o verdadeiro e último referencial de pai que nós devemos ter. Nem sempre a nossa história com o nosso pai é do jeito que nós gostaríamos. Talvez não foi, talvez não é, talvez não vai ser. Algumas questões que nós trazemos na nossa vida, elas só vão ser diferentes quando nós constituirmos a nossa família. E muitas vezes, meus irmãos, esse relacionamento que nós temos com o nosso Pai, ele diz muito do nosso relacionamento com Deus. Os irmãos já assistiram aquele filme Deus Não Está Morto? Quantos aqui já assistiram? Amém, bastante gente. Quem não assistiu, recomendo. Porque lá mostra um professor, o mais brabo da faculdade, o mais ateu de todos. Ih, será que eu posso dar spoiler aqui? Não, né? Assiste, irmãos, é bom o filme. Mas agora tem que falar. Vê que ele tinha problemas com o pai. Algumas questões relacionadas à família, vai. Então, às vezes, essa ideia desse nosso relacionamento com o pai ajuda, às vezes atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E a gente já fala sobre isso. Mas olha que interessante, o versículo 16. Eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no íntimo de cada um. Volto a ressaltar, meus irmãos. Paulo não está pedindo para ser liberto. Paulo sabia que seria preso. Quando ele volta para Jerusalém, ele fala, olha, o Espírito já me falou que está me esperando sofrimento lá. Então, Paulo não está pedindo para ser liberto disso. Paulo não está pedindo para ser tirado o espinho na carne. Paulo não está pedindo nada para ele. Por que que Paulo está se colocando de joelhos? E aí ele fala que segundo a riqueza da sua glória. Eu quero fazer uma pausa aqui, meus irmãos, para nós pensarmos no que é a glória de Deus. Nós podemos usar várias palavras para tentar descrever o que Deus é, mas ainda assim nós não alcançaremos a grandeza de Deus. Amém, meus irmãos? Precisamos lembrar que esse é o Deus a quem nós servimos, acima de todos, acima de tudo e para todos sempre.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus e tentamos entender a Deus e conhecer mais a Deus, ou aquilo que Ele quis se revelar a nós, nós podemos olhar para os atributos de Deus. Aí eu pergunto, será que a glória de Deus é um atributo dele? O que os irmãos acham? Sim, não, favoráveis, proposta, apoio. Quando nós falamos dos atributos de Deus, meus irmãos, nós sabemos que existem dois tipos, certo? Os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. O que são atributos incomunicáveis de Deus? Só Deus tem. E não dá para dividir com a gente. Por exemplo, eternidade. Deus é eterno. Nós não somos eternos. Atributo de Deus que é só dele. Onipotência. Amém, meus irmãos? Deus pode fazer o que quiser para cumprir o seu propósito, mesmo se doer na gente. Onisciente. Onipresente. Nada, nem ninguém, nem no céu, nem na terra, debaixo da terra, pode ter esse atributo. É só de Deus. Por outro lado, Deus tem alguns atributos, algumas qualidades, se você preferir ver dessa forma, que Ele comunica com a gente. Por exemplo, santidade. Deus é 100% santo, a gente nunca vai ser. Mas é um atributo que Ele comunica com a gente, para a gente buscar viver em santidade. Deus é amor, 100% amor. Mas Ele permite que nós possamos viver também em amor, justiça, ira. Será, meus irmãos? Será que Deus se ira? Será que ira é um atributo de Deus? Será que a ira comunica com a gente? A gente fica irado às vezes, sim ou não? E a gente pode se irar? Sim ou não? Pensa rápido. Se irar até pode, irmão, só não pode pecar. Aí fazer o que com a ira? Então, meus irmãos, quando nós falamos de glória de Deus, nós não estamos falando de um atributo específico de Deus. Nós estamos falando de tudo aquilo que Deus é. Por isso é incomparável. Por isso é único. Porque é tudo que Deus é. E além de ser tudo que Deus é, nos coloca também numa perspectiva de modo de vida. Porque nós devemos viver para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Você pode comer, você pode beber, mas tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus. Muitas vezes a gente entra em vários debates. Crente pode, não pode? Faz isso, não faz aquilo? Meu irmão, é para a glória de Deus? É. Vai com força. Não, não é para a glória de Deus. Então sai fora disso. Porque a gente também é muito bom em querer ficar justificando as coisas. Voltando aqui para o texto. Vamos reconstruir a ideia. Paulo se coloca de joelho diante daquele que é o Pai de todos nós, da família de Deus, pedindo que segundo a riqueza da sua glória... Meu irmão, será que é importante o que Paulo vai falar agora ou não? Ele está se colocando de joelho e pedindo para que Deus, na riqueza da sua glória, nos conceda algo. Paulo intercedendo. Conceda o quê? Que vocês sejam fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito. E eu pergunto para você, meu irmão, é um detalhe, mas que é interessante. Quando fala fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito, na sua Bíblia aí o Espírito está com letra minúscula ou maiúscula? Então não é no seu espírito,
Não é para você, olha para o seu interior, olha para você mesmo, olha, o poder está em você, você vai crescer, Deus quer o seu bem, uhul. Não, meus irmãos, é para que o poder do Espírito Santo de Deus nos fortaleça. Meus irmãos, a igreja de Jesus, ela precisa de poder. Que poder que você está falando, pastor? Paulo vai falar aos romanos: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. A igreja precisa de poder. Lá em Atos, mais recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo de Deus, e serão minhas testemunhas até os confins da terra. A igreja age no poder do Espírito Santo de Deus, na ousadia do Espírito Santo de Deus, no agir do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? E a oração de Paulo é para que Deus, na riqueza da sua glória, conceda que nós sejamos fortalecidos no poder do Espírito. E, meu irmão, se o Espírito Santo de Deus quer nos fortalecer, o que pode nos enfraquecer? O que nós temos deixado nos enfraquecer? Por que nós não temos vivido o poder do Espírito? E às vezes a gente ouve uma palavra dessa e fala: pastor, está me julgando? Não, meu irmão, não estou te julgando, mas essa é a palavra de Deus. É você que tem que olhar para a sua vida e se perguntar: por que você não está dando mais fruto? Por que você não está mais naquele primeiro amor? Por que seu coração não está ardendo mais por missões, pelas almas perdidas? Por que o desânimo se instalou? Uma apatia espiritual, uma frieza, uma moleza para fazer as coisas de Deus? Por que o poder do Espírito não está operando como operou outrora? Ou como você acha que poderia ser usado? Aí eu não sei, meu irmão. Aí é a sua busca, aí é a sua vivência com Deus. Mas o fato é que quando nós vemos Paulo orando pelos crentes de Éfeso, nós podemos entender que é essa obra que Deus quer fazer nas nossas vidas, que sejamos fortalecidos mediante o Espírito no íntimo de cada um. E aí a gente vai cair, e sempre vai cair, em direção à pergunta de como está a nossa busca de Deus. Você crê, meu irmão, que o Espírito Santo quer agir com poder na sua vida? Não é olhando para a vida do outro, não é o que Deus tem que fazer na vida do outro, não é como Deus tem que tocar o outro, como Ele tem que levantar o outro, mas é no íntimo de cada um. Já imaginou que tem gente convivendo com a gente? Esposa, marido, cônjuge, mãe, filho. E a gente está vendo o quanto aquela pessoa precisa ser cheia do poder de Deus. É do íntimo do outro que você tem que cuidar, meu irmão? É do seu íntimo com Deus, da sua busca de Deus. Você tem visto o poder do Espírito na sua vida? Para levar o Evangelho, para aconselhar uma pessoa, para fazer a diferença? É, pastor, não tenho visto. Então, mas a vontade de Deus é que isso venha de dentro para fora na sua vida. Não é o que você faz, não é onde você serve, é o que está aqui dentro, é no íntimo de cada um. E ele continua: mediante o Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé. Aquela vez que eu estive pregando para os irmãos, eu falei muito sobre isso, sobre nós fazermos as coisas pela fé. Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Como, meus irmãos, que o reino de Deus acontece entre nós? É pela fé. Vai estar pregando também, ó. Até bate no púlpito. É pela fé. Aqui o texto vai dizer assim, ó: Cristo habite no coração de vocês. Não esqueçam, meus irmãos.
Não esqueçam que nós estamos falando do apóstolo Paulo de joelho diante de Deus, pedindo que pela riqueza da glória de Deus, vocês sejam fortalecidos no poder do Espírito, no íntimo de cada um, e pela fé Cristo habite no coração de vocês. E aqui os mais estudiosos vão dizer que essa palavra que fala de habitação aqui no grego, ela tem dois sentidos. Ela fala de, não é essa palavra, né? A palavra que fala sobre habitação, fala de habitação temporária, que é como alguém que se hospeda num hotel. Então você se hospedou lá no quarto do hotel, você quer construir uma parede lá, você pode? Por quê? Porque não é seu, está de passagem. Mas a palavra que está aqui nesse texto, ela fala de uma habitação permanente. Se você mora na sua casa e você quer construir uma parede lá, você pode? Por quê? Porque é seu. Agora a pergunta é, se Jesus habita no seu coração e Ele quer derrubar uma parede, Ele pode? Irmãos, quase que a gente fala assim, pode teoricamente, né? Porque tem coisa que eu não quero mexer. Tem móvel que eu não quero mudar. Tem coisas que, Senhor, muito obrigado, deixa que disso aqui eu cuido. E aí você tem um homem do conhecimento, da experiência, da vivência do apóstolo Paulo, preso por pregar o evangelho, se colocando de joelho diante de Deus, pedindo que as riquezas da glória de Deus se manifestem na sua vida, para que Cristo habite ricamente no seu coração. Meus irmãos, essa é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Cada vez mais nos conformar à imagem de Jesus Cristo. E aí você continua nesse mesmo texto, ele vai usar duas expressões, enraizados e alicerçados. Não sei se você entende de plantação, de agricultura, de não sei o quê, ou pelo menos, que nem eu, foi criado na cidade aqui, né? Não sabe nem cuidar de uma samambaia. Mas a gente sabe para que serve uma raiz, não sabe? A raiz está lá embaixo, escondida, puxando os nutrientes necessários, sim ou não? É assim que a nossa vida tem que estar em Cristo, meus irmãos. Enraizada. Não é superficial, não é plantinha, é enraizada. Para que Cristo habite no nosso coração, de forma permanente e para reinar, meu irmão. Jesus como Salvador é a maravilhosa graça que nós cantamos. Mas como Senhor às vezes é doído. Porque a gente tem que obedecer. E não importa, meu irmão, se você está na igreja há pouco tempo, há muito tempo. Se você entregou sua vida para Jesus agora ou há muitos anos. Certamente tem algo que o Espírito Santo de Deus quer transformar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Assim como o Espírito Santo quer usar as nossas vidas. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. E aqui depois ele usa um outro termo falando de alicerçado. Se você quer pensar um pouco nessa forma mais da questão da agricultura, não só da raiz, mas lá em João 15, Jesus vai falar, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Você fala, não pastor, mas eu sirvo a Deus, eu tenho cargo na igreja. Sem Jesus, meu irmão, nada. Não, mas eu sou pastor, eu sou missionário. Sem Jesus, nada. E ainda o que fizer, quando chegar diante de Deus, vai ser palha lá e vai queimar. E aqui ele vai falar sobre alicerçado. Não sei se você manja de construção, de engenharia, mas todo mundo sabe para que serve um alicerce. É para que a construção não caia. E aí Jesus vai falar, então você pode construir a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. O que é igual nas duas situações é que vai vir a chuva, vai vir a tempestade e vai vir a enchente. Aí não adianta quando começar a chuva querer construir a casa. Já tem que estar construída.
Como, pastor? Buscando a Deus, lendo a sua Bíblia, buscando a presença de Deus em oração, estando na comunhão da igreja, naquilo que o Senhor nos deu como arma. Mas tudo isso para que nós sejamos arraigados e alicerçados no amor. Deus é amor. Amor para nós não é só uma filosofia, um pensamento positivo, algo nesse sentido. Amor para nós é uma pessoa, Jesus Cristo. Amor para nós é o que foi demonstrado ali naquela cruz. Meu irmão, se em algum momento paira uma sombra de dúvida no seu pensamento sobre o amor de Jesus, olhe para a cruz. Não há nada que Deus possa fazer para mostrar mais amor por nós do que o Filho dele entregue na cruz. E nós devemos estar alicerçados nesse amor. Não é tão fácil, meus irmãos, lidar com amor, como eu disse há pouco. As nossas experiências de vida às vezes vão moldando o que a gente entende sobre amor. Alguns vão falar sobre uma teoria chamada de amor fundamental, que é aquele que a gente recebe na primeira infância, enquanto a gente é criança ali com os pais, ou como foi a vida. E aí tem 3 vertentes que podem demonstrar esse amor: toque físico, palavra de afirmação, obrigado, meu irmão, e qualidade de tempo investido na vida de alguém. Isso pode construir uma visão sobre amor nas nossas vidas. Assim como o inverso disso, que seja um toque físico abusivo, ou palavras negativas, ou falta de qualidade de relacionamento, isso pode destruir a ideia que uma pessoa tem sobre amor. E mesmo quando você fala sobre amor de Deus, existe uma resistência muito grande. Por isso que eu falei ainda há pouco que o nosso exemplo de pai de amor é o próprio Deus. Às vezes, para quem não teve essas relações de amor, tem muita dificuldade de se sentir amado e também de amar. É a nossa vida, meus irmãos. Alguns têm muito mais dificuldades que isso do que outros. Voltando, vocês não vão esquecer disso tão cedo. Paulo está de joelhos diante do Pai, pedindo para que pela fé Cristo habite no coração e vocês sejam enraizados e alicerçados em amor. Amém, meus irmãos? É muito, muito provável que o amor de Deus por nós seja a principal resposta que nós precisamos. Às vezes a gente dá uma passada por cima, né? Fala, não, pastor, eu sei que Deus me ama, mas... Não, pera. Mais o quê? Se o amor de Deus, ele não tem preenchido as lacunas, não tem mostrado o quanto ele nos ama, não tem transformado, talvez nós não estejamos arraigados e alicerçados no amor. E precisamos viver esse processo. E desde o começo, meu irmão, eu tenho falado que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso orgulho. Quando fala de amor de Deus, fala, não, pastor, sobre amor de Deus eu estou tranquilo, já sei bastante, obrigado, viu? Sabe o que, meu irmão? Para de ser arrogante, para de ser orgulhoso. Talvez diante das pessoas você consiga, mas diante de Deus, diante do amor de Deus... Não, mas eu já conheço o amor de Deus, e eu ouso te questionar, será que conhece? Conhece quanto? Chegou no limite, conheceu tudo? Meu irmão, essa soberba aí só vai continuar te derrubando. O texto vai continuar aqui no versículo 18. Para que tudo isso que nós estamos falando até aqui? Para que com todos os santos... vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo. Será, meu irmão? Será que você já compreendeu tudo da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Deus? E alguns vão tratar da seguinte forma: a largura diz respeito a ser estendido a todos os povos.
O cumprimento estendido de eternidade a eternidade, esse plano de Deus de amor. A altura porque nos eleva até o céu, é esse amor que vai nos levar até o nosso Pai. E a profundidade porque nos transforma de dentro para fora. Chega onde só Deus pode chegar, lá no nosso coração, onde às vezes nem a gente quer mexer. E aí eu te pergunto nessa noite, será que existe algo na sua história ou no seu passado que seja mais largo do que o amor de Deus? Será que existe algo, meu irmão e minha irmã, que você está vivendo hoje, que tem um comprimento maior do que o amor de Deus? Será que tem algo te afligido tanto com relação ao futuro, e você tem vivido ansioso, preocupado, com medo do amanhã, que seja maior do que a altura do amor de Deus? Será que tem algo dentro do seu coração ou da sua mente, das suas emoções, que tem sido mais profundo do que o amor de Deus? E eu declaro para você, meu irmão, não tem. Não tem. Uma das canções que nós cantamos hoje, eu não vou lembrar a frase exata, mas falava sobre algo, Deus ter algo novo, alguma coisa assim, né, irmão? E eu pergunto, a gente crê nisso mesmo, meu irmão? Ou será que a gente olha para Deus e fala, Senhor, tudo que eu tinha para viver eu já vivi? Tudo que tinha para conhecer do seu amor eu já conheci. Será, meus irmãos, que existe algum limite em Deus para que o amor dele não possa nos curar, não possa nos renovar, não possa nos levantar, não possa tirar os nossos medos, não possa nos curar? E é por isso que Paulo está se colocando de joelhos diante do Pai, para que nós possamos conhecer a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus. Amém, igreja? Irmão, se o amor de Deus não for a resposta, o que será? O que nós estamos pregando para as pessoas, se às vezes nós não estamos crendo que o amor de Deus pode curar, pode libertar, pode restaurar, pode tirar o desânimo, pode tirar o esfriamento e pode fazer tudo novo? Nós cantamos naquela canção Eu Me Rendo, que a gente sempre fala que o Senhor tem um novo amanhã para nós. Mas nós cremos mesmo nisso, meus irmãos? Nós cremos que tem lugares do amor de Deus que nós ainda não atingimos. Nós cremos que tem, vamos dizer assim, lugares de Deus que nós ainda não acessamos, porque quem de nós, meus irmãos, vai acessar Deus na sua plenitude? Aí você fala, poxa, pastor, algumas coisas que você está falando eu entendi, mas outras eu não entendi muito bem. E eu tenho que te falar, meu irmão, nem eu. Olha a continuação desse texto, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Está vendo, meu irmão, porque eu estou falando para você desde o começo largar esse orgulho? Porque você não conhece todo o amor de Deus. Você não conhece porque o amor de Cristo excede todo entendimento. E a gente tenta lidar, tenta manipular. Não, Senhor, aqui sim, aqui eu vejo o seu amor, mas para fulano não. O amor de Deus, ele nos rasga no meio, ele nos desconcerta. É um amor que muitas vezes quando nós nos aproximamos de Deus, nós falamos, Senhor, mas eu não mereço esse amor. E é como o Senhor falasse, eu sei. Não, Senhor, mas eu sou muito pecador. E ele fala, não, mas eu sei. Não, Senhor, mas eu caí de novo nesse pecado. Senhor, eu não estou te buscando, eu estou inconstante. Eu faço as coisas, a pessoa fala, como você é de Deus? Eu falo, Deus tem misericórdia, ele não sabe o que está falando. Só eu sei da minha miséria. E o Senhor fala, eu também. Mas ainda assim, com amor leal eu te amei. Não é porque você ia ser perfeito, não. Era sabendo que você ia cair. Não é porque você agora virou um super crente. Não é nada disso. É porque você volta, você se humilha aqui para pedir perdão.
E toda vez que isso acontecer, você vai ser perdoado, vai ser purificado, e assunto encerrado, está lá no mar do esquecimento. Meus irmãos, e nesta noite, o que eu entendo que o Senhor quer nos ensinar é que nós precisamos não só conhecer mais do amor de Deus, porque isso nunca vai acabar, é para sempre, mas nós precisamos descansar nesse amor. Por causa das nossas lutas, das nossas dificuldades. Será, meu irmão, que vai ter algo mais alto, mais largo, mais comprido e mais profundo do que o amor de Deus? E aí, quando nós olhamos para esse texto, e você tem que se render, meu irmão, chega. Chega de correr, chega de fugir, chega de fingir que não é com você. Você não entende o amor de Deus. Ponto, se rende logo. Fala, Senhor, chega, eu cansei desse meu orgulho aqui. E aí quando nós formos visitados por esse amor, ainda que nós não entendamos, Paulo está lá de joelho pedindo, continuação do versículo 19, o final. Para que vocês fiquem cheios de toda plenitude de Deus. Você fala, pastor, como é isso? Eu não sei, meu irmão. O que é ser cheio da plenitude de Deus? Eu não sei, eu não consigo entender algo senão um processo contínuo de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, que nunca vai acabar. O Senhor começou uma obra em nós, e Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Até lá, o Espírito vai nos enchendo. Não se encha com vinho, mas se deixe encher do Espírito Santo de Deus. Não tem como. O que para nós é plenitude, o que para nós pode ser o máximo de uma experiência com Deus, e ser cheio do Espírito Santo, e dar frutos, e manifestar os dons do Espírito, para Deus é quase nada, meus irmãos. É plenitude para a gente. É plenitude para a gente, é privilégio para a gente, é vida frutífera para nós, para a glória de Deus e para abençoar os nossos irmãos. Você fala, nossa pastor, mas que paulada. Não, meu irmão, essa mensagem é de esperança. Paulo estava de joelho orando para que isso acontecesse. E essa deve ser a nossa oração uns pelos outros. Para que cada um seja fortalecido no seu interior. Para que cada um, mediante a fé, tenha Cristo habitando no seu coração, alicerçado em amor, para compreender esse amor de Deus que excede todo entendimento, para que possamos ter a plenitude de Deus nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? E aí, obviamente eu não tenho como saber como essa palavra chega até você. Eu não sei se quando você ouve essa palavra, o seu sentimento é de falar, Senhor, eu preciso me arrepender de como eu estou vivendo. Está muito fraco. Mas não é aquele fraco que é fortalecido por Deus. Eu não estou mais buscando o Senhor, eu não sirvo como antes, eu não amo como antes, eu não estou mais alicerçado em amor, coisa nenhuma. Que Cristo quase que não está habitando nem de passagem no meu coração. Porque eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, quem paga minhas contas sou eu, quem manda sou eu. Eu não sei o quanto que você olha para esse texto e te traz saudade de um outro tempo, que você vivia, que você buscava, que você servia, que você queria fazer mais, que o seu tempo era para isso, a sua vida era para isso, o seu dinheiro era para isso, eu não sei. Eu não sei se você olha para esse texto e faz um olhar meio cínico, fala, pastor, né? Entendi, mas eu acho que antes do senhor falar eu já tinha entendido. Então, irmão, é esse orgulho aí que vai continuar levando a vida cada vez mais à queda. Cada vez mais para longe de Deus. Cada vez mais para longe desse amor. E aí você fala, não, tá bom, pastor, eu me rendo, ok. Chega, já apanhei demais hoje. E agora, o que acontece? Irmão, não sei, desculpa. Fica para outra vez que o pastor deixar eu pregar, se ele deixar.
Eu não sei o que acontece agora, mas a Bíblia nos dá uma direção no versículo 20. Tá, pastor, o que vem agora? Eu me arrependo, eu creio, eu volto, eu recomeço. O que vem agora? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meus irmãos, o que pode acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa igreja, quando nós nos colocamos diante desse que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Eu não sei. Mas o que eu sei é que no final dessa caminhada, alguém vai receber a glória por tudo isso. Versículo 21. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se você está meio confuso na sua identidade, a sua identidade é em Deus. Esse texto deixou claro isso. Se você tem algum tipo de dúvida, por causa da sua idade, por causa da condição que você tem, por causa da sua história, seja por que for, você tem algum tipo de dúvida quanto a qual é o seu propósito na vida, o seu propósito é viver para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?